Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Se a água está cara, é só não tomar banho. Se você está com fome, é só não comer. Se a conta de luz está cara, é só não ligar. Se a gasolina está cara, é só não andar de carro. Se a passagem está cara, é só ficar em casa. Se o presidente está ruim, é só tirar. Nesse exato momento nós estamos aqui, está acontecendo um debate a respeito do marco civil da internet e é inacreditável as falas dos ministros. Basicamente, o ministro Alexandre de Moraes agora, ele disse que a gente precisa resolver isso porque tem vários perfis fakes utilizando a imagem dele para poder falar mal dele mesmo. Ou seja, ele não está preocupado com a internet, não, ele está preocupado em resolver um problema pessoal dele, né? Porque se fosse assim, o tanto de gente que deveria estar na cadeia por falar mal de mim, mentira de mim, não está escrito, poxa. Do Bolsonaro, então, nem se fala. Cheio de problema no Brasil para os ministros tratarem, e eles estão tratando sobre contrato de cemitério de São Paulo, estão tratando sobre símbolos religiosos em questões para repartição pública. Poxa, não tem nada mais para tratar, não. E além de quando decide errado, né? Porque solta líder do PCC. Se eu sou, por exemplo, do PCC, o traficante desse país, eu estou aplaudindo. Alexandre, porque basicamente eu posso matar, estrupar, roubar, fazer o que quiser nesse país, que não dá absolutamente nada para mim. Eles estão preocupados com o discurso de ódio de internet. Pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha na cara. Eu sou formado em Direito, e esse direito, inclusive estudei, o ministro Alexandre de Moraes da minha faculdade, é vergonhoso. Ninguém hoje mais nesse país tem segurança jurídica, pelo contrário. E ai de quem falar que eu estou mentindo aqui nessa casa. Hoje, parlamentares e pessoas comuns, eles têm que torcer para qual juiz vai cair a ação dele. Isso descredibiliza a nossa justiça. Ah, caiu no fulano de tal, agora está tranquilo. Ah, caiu no fulano de tal, não, então realmente vai ser complicado. Não existe mais, capitão Derrite, um conhecimento jurídico no país. Existe um relacionamento jurídico. E não é só isso não. A harmonia dos poderes voltaram. Você vê que agora, semanalmente, pelo que saiu na mídia, há encontros entre presidente da República, ministro do STF, o diretor-geral da Polícia Federal. Meu amigo, se isso acontece em outro governo, não vou falar de qual, né? Do Bolsonaro, seria interferência na Polícia Federal. O Bolsonaro iria indicar o Ramagem, diretor-geral da Polícia Federal, que é uma competência constitucional do presidente. Foi considerado isso usurpação do poder, e o Alexandre de Moraes, na canetada, derrubou isso. Agora, qual que é a estratégia deles? Tudo que você for falar, né? Tudo que você for falar, se respeita a regulamentar as redes. Por quê? Porque eles sabem que eles tomam um sacode nas redes sociais pra gente, porque se não fosse eles, as pessoas não ouviriam o que eu estou falando, não ouviriam as verdades sobre o golpe que nunca aconteceu, um golpe de que o cara não consegue pegar nenhum táxi, o golpe que tem um padre intercedendo pelo golpe, tá de sacanagem, né? Agora o ministro do STF virou fiscalizador de oração, Raymond. O cara não pode mais orar para o general, não. Imagina isso. Eu não posso mais orar mais para as coisas, não. Ou seja, é uma usurpação do poder até sobrenatural. Não é nem mais constitucional, mas não. Nós precisamos retornar com cada competência seja estabelecida no escopo que está na Constituição. Nós temos deputados aqui nessa casa que falam em tribuna, estão sendo perseguidos. E aí eu te pergunto, na rede social, há algum deputado de esquerda que já teve o seu perfil derrubado? Não. Já teve algum jornalista de esquerda que teve o seu perfil derrubado, presidente? Não. Ou seja, não é de que vai resolver o problema colocar um CPF para cada perfil. Claro que não. Porque no caso da Choquei, tinha um CPF. Sabia quem era o dono da Choquei. E ainda assim, mesmo eles tendo levado uma adolescente ao suicídio, eles não foram responsabilizados. Mesmo, por exemplo, um à toa, que nunca aparece aqui igual o Janones, que mentiu dia sim, dia com certeza na eleição, dizendo que o Bolsonaro era canibal, era pedófilo, nunca aconteceu nada também com ele. Todas as mentiras que são imputadas com a direita, não acontece nada. Está claro que há um intuito
do Poder Judiciário, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, de perseguir, intimidar e calar as pessoas de direita. O problema não sou eu estou no meio do caminho disso. Eu estou aqui falando por milhões de pessoas, porque eu sei que isso acontece, por exemplo, com um pai, com um aluno dentro de sala de aula, igual aconteceu agora em Caldas, Minas Gerais, que o menino dentro de sala de aula não pode me considerar uma personalidade e fazer um trabalho de escola sobre mim, não. Só pode ser de maconheiro, só pode ser de esquerdista, só pode ser quem mostra o ânus, aí pode, aí tudo pode. Mas, dentro de sala de aula não pode isso. Se isso é feito dentro de sala de aula, o que não será feito na rede social? É claro e evidente que eles possuem um plano para poder acabar com o espectro político chamado direita nesse país. E retomo aqui e mantenho minha coerência. Nunca irei votar para que um deputado seja cassado pela sua opinião. A minha liberdade inclui a sua liberdade, mas a liberdade de esquerda não inclui a minha. Eu, por exemplo, defendo que qualquer um aqui do deputado, de pessoa, possa chamar Bolsonaro de genocida, eu de fascista. Sua liberdade. Agora, eu não posso chamar o Lula de ladrão, porque o meu processo corre lá no STF. Eu não posso falar que mulher é mulher e homem é homem. Isso é considerado uma loucura. Eu não posso falar que eu acredito que a religião cristã, ela gera bons frutos e isso deva ser incrementado na sociedade. Caso contrário, isso é doutrinação. Eu não posso falar que uma criança, eu não acredito que o ambiente para ela deva ser, por exemplo, uma parada LGBT. Mas, quando é uma criança usando farda de policial, isso é fascismo, é ditatorial e não pode. Ou seja, quem que está perseguindo quem aqui nesse país? Qual foi a atitude ditatorial do Bolsonaro, da direita, em 4 anos? Absolutamente nenhuma. Pelo contrário, os exemplos que nós temos aqui na América Latina é somente de supressão da liberdade dos opositores. Nicarágua tem 7 opositores que estão presos. Os 2 opositores da Venezuela, Nicolás Maduro, também estão com processo de inegibilidade. Olha que coincidência. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: não quero chover no molhado. Nicolas, qual que é a solução? Eu confesso. Para mim, muitas das vezes isso aqui não passa de um teatro muito mal feito, que custa muito para você, enquanto muita gente está aí, golpe, 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 golpe. Agora, dólar está subindo, bolsa que está despencando, está faltando insulina nos postos de saúde. O Lula está gastando com outro avião, está gastando quase 4 bilhões em viagens internacionais com a Janssen, e você aí, me perdoe a palavra, tá? Otário, fica caindo em narrativa da esquerda, colocando aqui um problema que não existe. Ai, tentativa de não sei o quê. Tentativa por tentativa, não aconteceu absolutamente nada. Mas o que está acontecendo é uma clara ação muito bem coordenada, planejada, para poder tirar a tua liberdade. A tua liberdade, principalmente na internet, que foi a única coisa que possibilitou de você ver algo diferente, a não ser a Globo, a não ser as mídias tradicionais, que inclusive, há pouco tempo a esquerda colocava como golpistas, como a Globo era fascista, e agora, como 24 horas fica batendo no Bolsonaro, batem palma para a Globo. Mais uma vez, Rodrigo Pacheco, você é muito culpado por isso também, por não pautar o pedido de impeachment de Moraes. O que falta nesse Brasil é homens e mulheres com coragem. Obrigado, presidente. Pois é, amigos, começaram então os trabalhos ali no Congresso Federal e nós vamos mostrar aqui um outro discurso forte, batendo em Lula, em Moraes e nessa mentirada que eles inventaram ali em Brasília do fatídico golpe. Olha só o que outros deputados falaram, pessoal, sobre o que está acontecendo ali em Brasília. Realmente, parece que o Nicolas Ferreira tem razão, né? E que no dia 16 de março, uma multidão vai às ruas pedindo impeachment de Lula. Preste atenção agora nesses depoimentos, nesses pronunciamentos. Os primeiros pronunciamentos do ano de 2025 já foram quentes e tensos. O Lula está desesperado porque sabe que seus dias estão contados. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Olha só o que eles falaram ali na tribuna da Câmara dos Deputados. Confira. Presidente, 2025 mal começou e o brasileiro conta os minutos para que termine. Governado por um ex-condenado por roubar dinheiro público em 3 instâncias, Lula agora rouba o que há de mais caro a um povo: a esperança. Se não vejamos, o deputado do PT que me antecedeu dizia: a oposição está nervosa.
Ora, caro colega, não é a oposição só que está nervosa, o povo brasileiro está desesperado com este governo. Segundo números do DIEESE, caso o colega não saiba, a cesta básica, o ano passado subiu mais de 14%. Quem prometia que iríamos comer picanha, não estamos sequer conseguindo tomar café, onde o preço do quilo já passa dos R$60. Mas não é só na alimentação que o povo está nervoso. Sábado último, os combustíveis subiram novamente. Aliás, estão no preço da pandemia, sem pandemia. E fica a pergunta, senhor presidente, o que seria desse país administrado pelo corrupto Lula durante a pandemia se os preços já estão explodindo sem nenhuma pandemia? Mas não para por aí. Número recorde de dengue, mortes por dengue. Não vejo a imprensa chamar Lula de genocida. Amazônia pegando fogo. Estatais no prejuízo. Os Correios, senhor presidente, não entregam mais nem as cartas. Nem as cartas conseguem entregar com prejuízo de 3 bilhões de reais. O Bradesco hoje sinalizou que o Brasil deve entrar em recessão ainda em 2025. Ou seja, além de carestia, de pobreza, teremos também desemprego. E aí o que qualquer um faria? Trocaria os ministros, obviamente. Haddad, sabido, incompetente. Marina Silva, incompetente. Nízia Trindade, incompetente. Mas qual que é o ministro que o ladrão da esperança trocou? O ministro da propaganda. Porque, segundo Lula, o problema do seu governo é a propaganda. Então o brasileiro, agora além de pagar mais no mercado, está pagando mais imposto, senhor presidente, para sustentar o novo marqueteiro do governo para enganar o povo. Esse é o governo de Lula. E o brasileiro segue contando os minutos para 2026 votar em Jair Bolsonaro e poder comer e ser feliz novamente. Obrigado, senhor presidente. Eu queria deixar registrado que o mundo inteiro acompanhou a eleição dos Estados Unidos. E eu quero deixar aqui o nosso repúdio, a vergonha que o mundo assiste de um governo bancado, financiado pela elite mais arcaica, corrupta da história da humanidade. A mesa da qual davam a posse a esse presidente e envergonham aqueles que lutam por um mundo melhor. Petista falando em corrupto? É muita sacanagem, na moral. Puxa vida, gente. Uma humanidade democrática, com gestos fascistas, nazistas, com ações contra a população que vive naquele país, trabalhando e construindo aquele país, humilhados, jogados, cercados como os piores animais. Trata-se de um governo que nosso país e a humanidade inteira, e eu tenho visto as vozes da presidenta do México, do Canadá e de vários países à altura do que deve pesar e ter força contra estes que querem transformar a humanidade em escravos. E a minha solidariedade aos brasileiros que moram nos Estados Unidos, aqueles que chegaram humilhados, e parabenizo o governo do presidente Lula por medidas concretas para cuidar desta nossa população. Presidente, meu pai dizia que merda, quanto mais você mexe, mais ela fede. E as recentes declarações do secretário de administração Trump, amplificada por Elon Musk, lança a luz sobre um fato preocupante: a possibilidade que a USAID tenha sido usada para influenciar no pleito brasileiro. Bom, como um minuto não dá pra gente falar tudo que está escrito aqui e dados muito importantes, eu quero deixar só um recado claro pro Brasil. Se houve interferência e há indícios de que sim, muita gente vai pagar caro. Tem gente que está brincando com o governo Trump. Tem gente que está brincando com o governo americano e está achando que tudo isso vai passar pano para eles. Não será assim, senhor presidente. Nós estamos muito, mas muito preocupados de ter uma possibilidade de uma ação externa nas nossas eleições. O presidente Bolsonaro ainda poderia ser o presidente desse país. Eu quero apenas, presidente, reagir a algumas coisas que eu ouvi aqui nesse plenário hoje e que eu tenho visto durante todo esse mês de janeiro. Porque a extrema-direita e os bolsonaristas têm um comportamento hipócrita, mentiroso, golpista e capacho. E a gente pode dizer isso porque é um absurdo, a partir inclusive da pesquisa que nós vimos ontem, em que Lula ganharia de todos os candidatos no segundo turno, dizerem que o povo está desesperado e querendo fora esse governo. Eles mentem quando fazem fake news com pé de meia, que não há crime no pé de meia, muito menos haveria taxação do PIX. O que fizeram com esse assunto foi golpismo, são golpistas, são mentirosos. E não há censura no Brasil, há crime na rede social. A vitória de Trump fez com que esses extremistas
fez com que esses extremistas se achassem. Mas é bom que eles saibam que ficar do lado de fora na festa de Trump talvez não tenha sido suficiente para eles entenderem como eles são pequenos, como eles são desrespeitados, não são valorizados lá fora. E ainda botaram o chapeuzinho, fazer a América grande. Eu quero dizer que o Brasil é dos brasileiros. Nós somos o Brasil dos brasileiros. E é assim que nós vamos responder e fazer esse Brasil crescer, ser justo, avançar e fazer política para o nosso povo e não para o mercado financeiro. Obrigado, presidente. Eu queria me debruçar sobre uma pauta que será importante no Brasil esse semestre. Não é uma pauta que a gente queira, mas ela está colocada no Brasil, que é a pauta que a Procuradoria-Geral da República, ainda no mês de fevereiro, vai trazer a conhecimento de todo o povo brasileiro, que é a denúncia que será feita contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e os golpistas. Já é o terceiro inquérito da Polícia Federal que chega às mãos do Procurador-Geral da República, que nos disse aos deputados, senadores da CPMI, que esperava exatamente o inquérito da tentativa de golpe. Portanto, já existe um inquérito que denuncia Jair Bolsonaro sobre a falsificação dos cartões de vacina, já indicia no inquérito da Polícia Federal. Também das joias roubadas, para que ele se mantivesse nos Estados Unidos, e da tentativa de golpe, onde até tentativa ou fabricação de planos golpistas poderiam levar, inclusive, à morte do presidente Lula, do presidente do Supremo Tribunal Eleitoral e até do vice-presidente da República, fora bombas em aeroportos. Tudo isso vai chegar esse mês de fevereiro como denúncia, ou seja, Bolsonaro vai virar réu. Isso é um ponto importante porque ele diz respeito à democracia. Não que quiséssemos que esse fosse o ponto essencial de sonho desse semestre, mas ele estará fundamentalmente no processo de debate democrático do Brasil. E não se pode permitir que a partir desse debate não se faça justiça e, portanto, que o julgamento seja um julgamento efetivo. Mas eu quis trazer esse tema porque é impressionante, enquanto nós discutimos uma tentativa de golpe, como o presidente Lula busca avançar o país. Hoje, por exemplo, nós vamos ter o presidente fazendo um anúncio importante agora sobre a redução de 15% do limite de ultraprocessados nas merendas escolares, o que vai ser útil para 40 milhões de estudantes, melhorando, portanto, a alimentação nas escolas e tratando um problema essencial que é o problema da carestia. Ou seja, o presidente Lula, atento aos problemas do Brasil, vai pautando soluções. E nós temos que ainda acertar a conta com aqueles que buscaram dar o golpe no Brasil. Até para que não se repita o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Peço a Vossa Excelência apenas 30 segundos para concluir. Acontecendo, por exemplo, no que diz respeito a brasileiros deportados vindo acorrentados nos pés e nas mãos, numa sinalização de que a liberdade que se diz nos Estados Unidos, ela de fato não existe. E mais, há ameaças a outros países, chegará no Brasil as ameaças de um governo neofascista nos Estados Unidos. E há no Brasil quem os defenda, mas o povo brasileiro está de olho em quem realmente defende a liberdade e a democracia. Presidente, é um prazer e uma honra estar de volta aqui a essa casa dos representantes eleitos e mais uma vez poderem falar em nome da população do povo de Goiás e de todo o povo de bem brasileiro. Eu acho que eu deveria começar essa primeira fala me direcionando justamente aos meus colegas da oposição. Pessoal, eu acho que por sermos um pessoal de compaixão, vamos pegar leve com a esquerda esse ano, vamos pegar leve com o PT, porque, menino de Deus, como eles levaram uma surra nesses últimos 2 meses. Que surra que eles têm levado. Eu tenho certeza que todos nós temos aquela dó desses colegas que apanharam como nunca um governo ou um grupo político apanhou tanto assim na vida. Não falo só do Nicolas e a porrada que ele deu que quase derrubou o governo, não. Eu me refiro ao preço dos alimentos que estão subindo, da picanha, do rombo, recorde do rombo, dos Correios que está quase falindo, das vergonhas internacionais, das falas esdrúxulas da primeira-dama, do nosso presidente, infelizmente, chamar de nazista o presidente da maior e mais importante nação do mundo. Não me refiro apenas a isso. Eu me refiro também ao desespero que eles estão agora, ao estar cada vez mais claro que esse ano é o ano do fim do PT. É o fim do Lula. E por mais que eles tentem nos censurar, e por mais que eles tentam engalfinhar, espernear, está ficando cada vez mais claro. Basta olhar que até mesmo o centro fisiológico já está pulando do barco. Kassab já meteu o pé no Haddad, já está pulando fora. O Marcos Pereira do Republicanos está pulando fora. A gente está vendo o União pulando fora. Por quê? Como disse o Lira, né? Ninguém quer ficar num barco que está afundando. Mas dito isso, eu gostaria de fazer uma rápida referência ao que eu testemunhei aqui nessa Câmara ontem e hoje, que é o cúmulo da imbecilidade. Eu vejo alguns colegas do lado de lá colocarem em suas cabeças ocas um boné escrito "O Brasil é dos brasileiros". É muito curioso, um pessoal que precisou de ajuda de agências internacionais, de financiamento de dólar americano, de dinheiro do narcotráfico, de dinheiro de ditaduras, para conseguir chegar ao poder, ter a cara de pau de botar um boné e dizer que o Brasil é dos brasileiros. Meu Deus, isso é o cúmulo do absurdo.
receberam dinheiro da USAID, receberam dinheiro da Endowment for Democracy, recebem dinheiro de George Soros, receberam dinheiro do tráfico da Venezuela, como disse o Carvajal, que está denunciando um dos Estados Unidos, só chegaram onde chegaram por causa do narcotráfico e de interferência internacional, e tem a cara de pau de botar o bonezinho, o Brasil é dos brasileiros. A mesma turma que tem a intenção de criar a nação bolivariana, acabando com o Brasil. É o cúmulo da imbecilidade. Eu fico impressionado como que uma ideologia é capaz de derreter o cérebro de uma pessoa. Quando é criança e adolescente a gente até entende, mas quando vira adulto, aí não, é vergonhoso. Para concluir, podem espernear à vontade, podem gritar, ai, sentiu, tá vendo, Galvão? Sentiram, ó. Podem espernear à vontade. Uma coisa está cada vez mais consolidada. Esse ano, apesar de terem a máquina, apesar de roubarem sem parar, é o fim do PT. Talvez foi por isso que o destino deixou que o ladrão chegasse à presidência mais uma vez, para dar finalmente uma lição ao povo brasileiro, a nunca mais depositar um voto de confiança num grupo como esse grupo do PT. Obrigado, presidente. Pois é, realmente, o que esses deputados estão esbravejando aqui e falando é aquilo que está engasgado na garganta do povo brasileiro já há muito tempo. O povo brasileiro não aguenta mais, e como nós vimos no início desse vídeo aqui, né, o Nicolas Ferreira falando ali de forma bastante clara. Pessoal, o preço dos alimentos está um absurdo, e aí o Lula vem com essa ideia de que a solução para a redução dos preços dos alimentos é o povo não comprar mais. Olha que absurdo, pessoal. Quer dizer, na verdade ele está colocando a culpa, então, no povo brasileiro. Se os alimentos estão caros é porque o povo está comprando demais. Aliás, teve uma vez que o Lula falou lá atrás, né? Não sei se vocês vão se lembrar. Ele falou que o povo brasileiro gasta demais, que o povo europeu não é assim, o povo americano não é assim, e que diz ele que não precisa ter 2 televisões numa casa, não precisa ter vários telefones na casa, não precisa ter vários artigos eletrônicos. Ele falou isso porque a casa dele, lá onde ele mora, que é uma casa pública que nós pagamos, lá só tem itens de luxo. E a Janja esbanja comprando sofá de 30, 40 mil reais, tapete de 50 mil reais, cortinas. Ela esbanja. Mas o povo brasileiro tem que comer o pão que o diabo amassou. É um absurdo mesmo, uma hipocrisia. Na verdade, o Brasil, né? O que aconteceu no Brasil foi um estelionato eleitoral. Por quê? O que esse homem prometeu durante o processo eleitoral, durante ali as campanhas ali em 2022, não foi cumprido. Nada daquilo foi cumprido. E eu não estou falando de picanha, não. Eu estou falando de tudo. Não foi cumprido, né? O povo foi enganado mais uma vez, né? No Lula 3, o terceiro mandato de Lula, o povo foi enganado mais uma vez, só que agora, pessoal, os deputados, os senadores estão se manifestando porque querem que o povo vá às ruas, sim, para poder pedir aí o impeachment de Lula, né? Devido a pedaladas fiscais, devido a crime de responsabilidade quanto a alguns programas de governo, como por exemplo o Pé de Meia, né? Aquele programa ali que foi colocado por uma deputada do PSOL, né? E que não cumpriu o seu papel ali e não foi declarado devidamente ali no TCU, né, no Ministério Público, as contas da forma que deveria, né? E aí o povo mesmo fica a ver navios. Houve corte no Bolsa Família, houve corte no Auxílio Farmácia, houve corte nas faculdades, né? Depois que o Lula assumiu, teve greve em faculdade federal, pessoal. Isso nós não vamos esquecer. E ele falou que ia ampliar a educação, o estudo. Então, até mesmo, pessoal, o pessoal da habitação, né? Quem comprou a Casa Minha Vida aí, né? Com a ajuda do governo, com o subsídio do governo. Sabe o que aconteceu? O Banco Caixa Econômica, que dava lucro na gestão de Bolsonaro, agora começou a dar prejuízo e no finalzinho agora de 2024 para 2025, a Caixa teve que reduzir a quantidade de financiamentos e de empréstimos para habitação justamente por causa desse rombo que esse desgoverno está dando. Antes você podia financiar uma casa até um certo valor, você podia financiar 90% ou até 100% do imóvel, dependendo da sua renda, do seu perfil. Hoje, eles abaixaram para 80% e estão querendo baixar para 70% porque dizem que a Caixa está sem dinheiro. Tudo isso nesse desgoverno, pessoal. Tudo isso nesse desgoverno. E isso tem que ser falado mesmo. Nós vamos continuar falando aqui e eu quero te pedir para colocar aqui nos comentários. Se aí na sua cidade o preço dos alimentos está um absurdo, me fala aí. Vamos colocar só o preço do café. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Quanto que está custando um pacote de café de meio quilo aí na sua cidade? Quanto que custa um pacote de café? Por aqui a gente acha de 35 até 40 reais, né? Eu não sei por aí na sua cidade. Coloque aqui de qual cidade você é e quanto que custa. Porque realmente, pessoal, realmente
A gente falar de picanha, pode dizer assim que é uma carne nobre, né? Você come uma vez ou outra e tal. Agora o café é uma coisa do dia a dia e, o pior, o Brasil é o maior produtor de café. Se não for do mundo, é da América Latina, pelo menos. E aí a gente passar a falta desse item aqui no Brasil e o Lula falar que a solução é só você parar de comprar, que absurdo. O Nicolas Ferreira tá de parabéns, mais um vídeo dele que tá estourado aí, tá dando milhões de visualizações aí pela internet. Essa fala do Nicolas, por quê? Por que os vídeos que o Nicolas Ferreira coloca ali no Instagram, em suas redes, abrangem e pega tantas pessoas ao ponto da esquerda ficar descabelada e achar que está tendo até estão burlando ali as redes sociais. Sabe por quê? É porque o Nicolas fala aquilo que o povo brasileiro realmente deseja ouvir e realmente está sentindo, que é o quê? Está sendo oprimido desde quando esse desgoverno aí entrou. Então tá de parabéns, eu quero que você compartilhe esse vídeo, pega o link aqui, tem um botão escrito compartilhar, eu vou te pedir esse favor. Pega esse botão aqui, clica nele, aí vai abrir uma janelinha, você pode mandar no WhatsApp, no Facebook, no grupo da família, compartilha, pessoal, sem dó, porque o pessoal precisa saber a verdade. Quando você senta na mesa da família para o almoço de domingo, de aniversário, de Natal, aí começa aquelas coisas, né? Ah, o PT roubou, o Lula roubou, não sei o que. Não vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre mensalão, petrolão, não. Vamos falar sobre hoje. Como que está a sua vida hoje, depois de 2 anos de Lula? Ela está melhorando ou piorando? Pra você ter uma ideia, o preço do botijão de gás nos últimos 3, 4 anos dobrou ou quase triplicou em algumas cidades de preço. Eu quero te perguntar se o seu salário dobrou nos últimos 3 anos aí, pelo menos. Porque o botijão de gás dobrou de preço. Será que o seu salário dobrou? Pois é, aí não precisa questionar se é ladrão ou se não é ladrão. Vamos ver o que está acontecendo hoje, tá bom? Olha só, nós vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal, pessoal. Dá um like para dar aquela força aí para a gente continuar o nosso trabalho. E até a próxima.